Gênesis 48, versículo 1. E aconteceu depois destas coisas que alguém contou a José: Eis que seu pai está enfermo. E ele tomou seus 2 filhos, Manassés e Efraim. E alguém contou a Jacó: Eis que teu filho José vem a ti. E Israel se fortaleceu e sentou-se sobre sua cama. E Jacó disse a José: Ó Deus Todo-Poderoso, me apareceu em luz na terra de Canaã e me abençoou. E me disse: Eis que eu te farei frutificar e eu te multiplicarei, e farei de ti uma multidão de povos, e darei esta terra à tua semente depois de ti por possessão eterna. E agora teus 2 filhos, Efraim e Manassés, que te nasceram na terra do Egito, antes de eu vir a ti no Egito, são meus. Assim como Ruben e Simeão, eles serão meus. Mas a tu, ou a descendência que gerares depois deles, serão os teus e serão chamados segundo o nome dos teus irmãos na sua herança. Quanto a mim, que quando eu vim de Padã, Raquel morreu junto a mim na terra de Canaã. No caminho, quando ainda havia semente, um pequeno caminho para chegar a Efrata. E eu sepultei ali no caminho de Efrata. Esta é Belém. Esses versículos primeiros querem dizer que José, acompanhado por seus 2 filhos mais velhos, visitou Jacó novamente, reunindo as suas forças neste último dia de sua vida. Jacó sentou-se sobre a cama e contou a José como o Deus Todo-Poderoso, El Shaddai, lhe concedera uma segunda revelação em Betel, mais de 50 anos antes, relatando a promessa de Deus de o fazer prolífero e numeroso. Jacó agora se tornava ainda mais prolífero ao adotar Manassés e Efraim, considerando-os como seus herdeiros primários. Efraim e Manassés receberiam as bênçãos do primogênito do seu segundo filho, em lugar de Ruben e Simeão, que no passado tinham desonrado Jacó. Quaisquer outros filhos nascidos de José seriam chamados segundo o nome, e seus irmãos mais velhos, a sua herança seria dividida com os filhos de Efraim e Manassés. Toda a semente de Jacó receberia a terra de Canaã por possessão eterna. A menção de Raquel faz alusão a eventos associados ao nascimento de Benjamim. E Israel viu os filhos de José e disse: Quem são estes? E José disse a seu pai: Estes são meus filhos, que Deus me deu neste lugar. E lhes disse: Traze-os a mim, rogo-te, e eu os abençoarei. Ora, os olhos de Israel estavam escurecidos pela idade, de modo que ele não podia ver. E ele os levou para perto dele, e os beijou e abraçou. E Israel disse a José: Eu não havia pensado ver a sua face, e eis que Deus me mostrou também tua semente. E José os tirou dentre os seus joelhos e lhes curvou com a sua face em terra. Esses versículos querem dizer que Jacó usou suas últimas forças para abençoar seus filhos, começando com os 2 recém-adotados. Antes de os abençoar, Jacó os beijou e os abraçou. Embora os seus olhos estivessem escurecidos por causa da idade avançada, Deus permitiu mais uma vez que ele viesse não somente José, mas também a sua semente. Versículo 13. E José tomou os 2, Efraim em sua mão direita, em direção à esquerda de Israel, e Manassés na sua mão esquerda, em direção à direita de Israel, e os levou para perto dele. E Israel estendeu a sua mão direita e a colocou sobre a cabeça de Efraim, que era o mais jovem, e em sua mão esquerda sobre a cabeça de Manassés, guiando suas mãos conscientemente, pois Manassés era o primogênito. E ele abençoou José e disse: Deus, diante do qual andaram meu pai Abraão e Isaque, o Deus que me sustentou toda a minha longa vida, está até este dia. E o anjo que redimiu todo o mal abençoou os rapazes e permita que meu nome seja colocado neles, e o nome de meus pais Abraão e Isaque,
que os faças crescerem em uma multidão no meio da terra. Esses versículos querem dizer que José apresentou Efraim em sua mão direita e Manassés na sua mão esquerda. A Jacó, na expectativa de que Jacó estendesse a sua mão direita e conferisse a bênção maior ao filho mais velho, Manassés, que estava à esquerda de José, contudo, Jacó cruzou os braços e colocou a mão direita sobre a cabeça de Efraim, o mais jovem, que simbolizando assim a conferência da bênção maior a ele, Jacó então abençoou José. Mas porque suas duas mãos estavam sobre os dois filhos de José, foram estes que receberam a bênção invocando o Deus de seus pais, Abraão e Isaque, que o sustentou toda a sua longa vida. O pedido de Jacó em favor de Efraim e Manassés incluía que eles fossem chamados pelos nomes de Jacó, Abraão e Isaque, ou seja, que eles haveriam de se identificar com o povo do pacto e não com a cultura e a religião egípcia. Versículo 17. E quando José viu que o seu pai colocou sua mão direita sobre a cabeça de Efraim, isso o desagradou, e ele levantou a mão de seu pai para removê-la de sobre a cabeça de Efraim para a cabeça de Manassés. E José disse a seu pai: assim não, meu pai, pois este é o primogênito. Põe tua mão direita sobre a cabeça dele. E seu pai se recusou e disse: eu sei, meu filho, eu sei. E ele também se tornará um povo, e ele também será grande. Mas em verdade, seu irmão mais jovem será maior do que ele, e a sua semente se tornará uma multidão de nações. E ele os abençoou naquele dia, dizendo: em ti abençoará Israel, dizendo: Deus te faça como Efraim e Manassés. E colocou Efraim diante de Manassés. Esses versículos querem dizer que, frustrado porque parecia que seu pai cego tinha cometido um engano, José levantou a mão de seu pai para removê-la sobre a cabeça de Efraim. Contudo, animado por um discernimento profético, José recusou mover as mãos porque, pela própria mão de Deus, as bênçãos de Efraim estavam ordenadas para exercer as de Manassés. Se tornaria um povo, entretanto, seus irmãos mais jovens, Efraim se tornaria algo mais uma multidão de nações. Mesmo assim, ambos seriam abençoados tão ricamente que no futuro Israel invocaria bênçãos, pedindo que Deus fizesse alguém como fizera Efraim e Manassés. E colocaram do nome de Efraim antes do de Manassés, pronunciou a sua superioridade posterior. Em razão da posição de liderança de Efraim na história israelita posterior, os profetas muitas vezes se referiram a todo o reino de Israel ao norte como Efraim. E Israel disse a José: eis que morro, mas Deus estará convosco, e vos levará novamente à terra dos vossos pais. E além disso, eu tenho dado a ti uma porção a mais do que os teus irmãos, e eu tirei da mão dos amorreus com a minha espada e com o meu arco. Esses versículos finais querem dizer que Jacó prometeu a José que Deus estaria com ele e o levaria de volta à terra de seus antepassados, ou seja, Canaã.